eu sinto que eu tô aqui no papel, eu tô fazendo papel para as pessoas no futuro, para que torne mais fácil para as pessoas que elas vejam que existe, que tem como, que você pode ser quem você é, o que você quiser. As pessoas mais importantes da minha vida vão me aceitar sempre do jeito que eu sou. E isso me traz muita alegria e muita segurança e muita vontade também de transmitir isso para as outras pessoas. E a gente só vai conseguir isso se a gente continuar insistindo, se a gente continuar batendo o pé, se a gente continuar enfrentando a sociedade, esse sistema que diz que somos doentes, que precisamos de tratamento e que precisamos de coisas que na verdade a gente só precisa de aceitação. A partir do momento que eu estava em paz com a minha mãe, com o meu pai e com o meu irmão, o resto pra mim não importava, sabe? A partir do momento que a gente descobriu, né, que acho que eles se descobriram, né, e que eles viram que para nós eles não fez diferença, a opção deles, sexual deles ser diferente, para nós não alterou em nada, para eles foi bem melhor. Eles conseguem sair, não dizer para onde é que vão, como a gente quer que todos os filhos façam, né? Ó, mãe, eu vou para tal lugar e tal. Muito melhor. Melhorou pra caramba o nosso relacionamento, principalmente a felicidade deles. Eu notei que eles ficaram mais felizes. A minha filha tem uma personalidade mais quieta, mais na dela, né? O Brian é mais extrovertido, mais chamativo, mais ele, né? Mas a impressão que deu, assim, é que eles ficaram mais, não é solto, mas mais aliviados, né? De poder, porque eu acho que eu tenho essa impressão que eles guardavam isso assim, isso sufocava, né? Eu acho que isso segurava, prendia. Aí depois que isso aconteceu, que eles assim, contaram para o mundo a opção deles, deu a impressão assim que eles ficaram mais aliviados, respiravam mais, eles interagiam mais, eles não tinham medo de ser pegos, né, em alguma mentira ou de falar de algum jeito e alguém diz, não, ó, ele está falando isso por causa daquilo, de interpretar diferente ou de julgar. Eu acho que eles se sentiram mais à vontade, deu essa impressão, né, que eles começaram a interagir mais, se soltar mais, deu a impressão que eles começaram a ser mais felizes, né. A gente começou a ser muito mais unido do que a gente era, porque na nossa família, uma das maiores regras da casa é não mintam um para os outros. Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer a maior besteira da sua vida, mas fale a verdade, porque daí todo mundo vai ficar do seu lado. Só que quando tange a sua sexualidade, é muito complicado até você ter coragem de contar, e aí você ter que... Eu tinha que mentir, eu mentia, muitas vezes eu inventava cada mentira que não tinha nem pé nem cabeça para esconder as coisas que eu fazia. E aí poder contar e voltar a contar toda a verdade para minha família, não mentir, estabelecer e conseguir cumprir essa regra de novo, é libertador, sabe? É libertador porque quando a gente vive sobre uma verdade, não tem nada que pode te abalar. Agora eu sei que eu posso chegar em casa de fazer alguma coisa e contar pro meu pai o que eu fiz. E meu pai vai me dar opinião, vai tirar sarro da minha cara. Se eu disser que eu tomei um porre e que eu tava com 1000 amigas e eu tenho liberdade de fazer isso sem medo de falar alguma coisa que eu não deveria ou deixar escapar alguma coisa ou, sabe? Não, eu posso simplesmente fazer, eu tenho liberdade. Todo mundo fala de, eu sou LGBT, eu faço o que eu quero, mas não, os pais não sabem. Eu acho impossível. Sinceramente, minha opinião, eu acho impossível. Você não consegue ser totalmente livre se você não pode fazer o que você quiser na hora que você quiser. E se você se priva de falar ou fazer coisas porque teus pais não sabem, tu não está totalmente livre. Tem-se uma ideia de uma sociedade, de um formato já como assim dado, já como
né? Se todos fossem nascer heterossexuais, né? Cis normativos, quer dizer, você se identifica com o gênero que você foi determinado, então assim, já tem um projeto pronto para você. E se você não está adequado a esse projeto, você está errado, você é o problema. É isso que se faz sentir. Então a grande dificuldade que existe na nossa sociedade, nos conflitos que existem dentro da própria família, até mesmo com as próprias pessoas, né, ela não está coadunada com esse projeto, que já estava pronto anteriormente. Né? E essa questão, mesmo quando a gente trata da questão de sexualidade, de gênero e tudo mais, ela até antecede, né, as formações de família, o conceito de família, a ideia dessas relações. Porque ela é muito anterior a isso. Historicamente, se você buscar 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, existe relato dessas pessoas. Então, assim, uma coisa que é bem interessante nesse ponto, frisar, é o seguinte, é que famílias, né, que não trazem isso como algo muito fanático, muito assim, fundamentalista nesse sentido, conseguem uma relação muito melhor, né? E essas pessoas, mesmo que elas não sejam heterossexuais, que não sejam, né, cisnormativas, cisgêneras, na verdade, né? Porque uma questão de gênero e outra questão de sexualidade. Mesmo que ela não esteja dentro dessa normativa, a relação dela com o mundo, com ela mesma, né, com a família, né, ela tem uma facilidade muito maior, né, de estar, de poder transitar, de poder vivenciar suas experiências e viver e ser feliz, né, que eu acho, qual que é o propósito da vida? É de que a gente viva e também seja feliz com essa vida, né, sem ter que estar respeitando algo que é imposto, né, que na verdade o sistema, como ele é colocado, é como se essas pessoas não estivessem adequadas ao sistema. Então, o problema não são as pessoas como elas são, mas o sistema como ele se impõe, né? E aí você vê que há uma certa fragilidade por parte dos pais, das mães, até para os próprios filhos, da comunidade, porque nós precisamos de verdade, nós precisamos de acreditar em algo. Então é algo que foi construído, né? Foram projetos que foram feitos, e feito um formato e caixinhas, só que nem sempre você se adequa ou você entra nessas caixinhas que estão de acordo com esse sistema. E então o que você vai fazer? Então aí é que a gente tem que trazer essa questão da reflexão sobre essas questões, né? O que vai alterar na sua vida a questão da minha sexualidade, né? A questão do meu gênero que não está coadunado com aquilo, né, que está ligado ao genital. Nem sempre o genital e o gênero estão ali junto, né? Então o grande lance, a grande questão é você poder se debruçar nesse questionamento, né, buscar um entendimento das questões, por que existe isso? Aos 14 anos ele já falou que um dia ele me perguntou: mãe, se eu gostasse de meninas tu ia me amar tanto quanto tu me ama hoje? Então já sabia, assim, né, já tinha uma noção disso. No começo, assim, quando ele falou pra mim, eu falei, claro que sim, só que assim, eu não tinha ninguém na família, assim, não tinha nada de, até então, né, não tinha vivenciado com ninguém, ou nem de amigos, nada. Aí eu já comecei a pensar assim, porque eu não posso ter mais filhos, né? Aí eu comecei a pensar, eu não vou mais ter netos, eu não, a minha menininha, porque eu era modelo, né, desfilava, tenho book e tudo, então era a menina que vivia toda linda, 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 não que eu não seja lindo, né, porque ele é muito lindo, meu filho. Assim, eu não sabia nada de trans, nada, pra mim, nunca, né, tinha ouvido falar. Então eu tava aceitando a parte de gostar de meninas, que nem ele falava, tudo, né, ele tinha namoradinhas que levava lá pra casa, tudo, né. Depois que ele começou a dar os toques, assim, né, de trans, né, como era, me mandava arquivo e tudo mais, e a primeira
primeira vez que o médico fez a prescrição, eu que fiz a aplicação. E aí fui viajar, daí quando eu voltei ele já estava bem masculino, assim. E foi muito estranho, porque, meu Deus, muito estranho, assim. Mas o amor, né, supera tudo. Só que assim, a partir do momento que eu voltei dessa viagem, que ele estava bem masculino, que aí eu, 21 anos chamando ela, eu tive que não. Eu achei sim que foi muito, não sei, eu acho que a minha fé, né, Deus é acima de tudo. Não foi difícil para eu começar a chamar ele de ele, entendeu? Eu acho que uns 2 meses depois, nem sei se deu isso, que eu cheguei, ele masculino, assim, eu não estava mais falando ela. Já era natural e eu me irritava se alguém falasse ela, entendeu? Em relação a pais e filhos, mesmo quando eles aceitam você, tu se coloca no lugar deles. E como eu tenho certeza que ela se colocou no meu lugar, eu me coloquei no lugar dela também. Imagina, ela sempre sonhou em ter um filho, daí ela teve uma menina e teve a infância inteira dela e aí chega um certo dia e ela fala que é ele e que isso meio que, como é que eu vou explicar, tipo, é uma coisa muito diferente. Daí eu pensava, ela me criou como a fulana e agora eu sou o Ravi. E o que deve estar passando na cabeça dela? Tipo, ela pode estar se culpando, o que ela fez de errado, o que ela poderia ter feito, o que ela deixou de fazer, o que me influenciou a fazer isso, sendo que não tem nada, tipo, ninguém tem culpa, não é uma coisa que se influencia, não é como tem gente que fala que porque a novela vai influenciar o meu filho ou a minha filha a ser assim, mas não é assim. Eu lembro que teve uma fase assim que ele estava meio triste com o pai, muito medo do avô também, que o avô não ia aceitar, coisa assim, medo de ir pra lá. E ele estava chorando uma carta que ele recebeu, uma carta que ele mandou pro pai, uma coisa. Eu falei pra ele que pra mim não importava, né, que Deus foi tão assim comigo que ele sabia que eu não ia poder mais ter filhos. Aí até os 15 anos ele me deu uma menina, né, 14 anos. E a partir daí ele me deu um menino, então eu tive os dois num só, né. Eu acho que me aceitar, ter essa aceitação e conseguir e começar essa transição foi muito importante, porque junto com a transição, a partir do momento que eu comecei esse tratamento, tipo, tanto tratamento hormonal quanto começar a ser tratado como Ravi, coisa errada, foi o momento em que eu realmente comecei a viver. Em que eu realmente olhei assim, saí de dentro de mim e falei, pronto, agora eu nasci. Agora eu tô preparado, agora eu posso começar a viver. Mano, a primeira, quando ele chegou pra me contar foi muito engraçado. Eu tava uma semana achando ele estranho, falando que ele tava namorando uma guria e não queria contar pra mim, que ele tava estranho. Eu via, quando eu chegava no quarto, ele trocava conversa rápida assim no computador. E uma semana nós saímos de carro, o pai tinha emprestado o carro pro mano. E nós tinha saído, não me lembro onde é que nós tinha ido. E eu sei que nós paramos numa sinaleira. Aí eu, tá mano, e aí, tu vai me contar quem é a guria que tá ficando, não sei o que, e ele... Arthur, tá, vou te contar o que tá dizendo, o que tá acontecendo. Não é uma guria, é um cara. Aí na hora eu cheguei e fiquei, né? Tá, e quem é esse cara? Por que tu não me falou antes, sabe? Eu fiquei falando essas coisas pra ver que ele ficou com uma reação, tipo, ele não esperava essa reação, eu acho. Tipo, pra mim era normal aquilo, sabe? Não tinha por que eu reagir de uma forma diferente, sabe? Ele sempre tava do meu lado, me ajudando em tudo. Quando rolava uns machucados, nós sempre dá um jeito de esconder, pra não falar pra mãe como é que aconteceu, pra não dar briga. Nós sempre ficamos um do lado do outro nas coisas. Então, tipo, quando ele me contou assim, eu não tinha por que deixar ele de lado, sabe?
sempre me ajudou no que eu precisei, até numas provas de inglês, que eu não sei nada, ele me ajudou em várias coisas. Então, tipo, quando eu precisei dele, ele tava do lado, sabe? Tirando as brigas. E a psicóloga falava que ele comentava de um segredo, que ele tinha um segredo que ele não podia falar. Aí, quando ela nos chamou, que falou sobre isso, nós dissemos que só o que podia ser era por causa do irmão, essa preocupação dele, e que a gente nunca tinha conversado sobre isso em casa, né? Que a gente sabia, mas que nunca tinha sido falado, né? E aí ela me aconselhou vir até aqui, Itajaí, para mim conversar com o Evandro. A primeira oportunidade que eu tive, depois num curso que eu fiz em Curitiba, na vinda eu passei aqui. E aí nós fomos conversar lá no shopping. Aí eu tinha encontrado também um bilhete, até hoje eu não sei quem é que escreveu aquele bilhete para o Evandro, mas eu via que não era uma mulher que tinha escrevido um bilhete apaixonada para ele foi uma forma que eu achei, assim, de começar o assunto, eu mostrei para ele. E aí, as palavras que ele disse eu até não esqueço, que ele era assim, que ele ficava com as pessoas que faziam bem para ele, independente do sexo. Depois que a mãe conversou comigo, eu senti que eu finalmente podia ser quem eu era, sabe? Quem eu queria ser. E isso foi muito bom, assim, pra mim, porque eu podia ser quem eu realmente era com ela, sabe? Com eles, no geral. E como eu já tinha contado pro Arthur, o Arthur era o único que conversava sobre isso. Eu contei pro Arthur quando ele tinha 13 anos de idade. É? E tipo, ele com 13 anos, com a cabeça que ele tinha. E é uma coisa que não muda nada, sabe? Tipo, a gente se liberta, mas continua sendo a mesma pessoa. E é essa pessoa que os pais criaram a vida inteira, conviveu a vida inteira, sabe? Não tem diferença. E aquela coisa da pessoa poder ser quem ela é na frente dos pais, assim, e os pais, sabe, apoiarem, darem estender a mão, sabe? O melhor de tudo é estender a mão. E eu tenho que apoiar, ainda mais sendo filho. O Evandro, para mim, ele não é um desconhecido, não é nada. Quando eu aceitei ele, foi como filho. Tanto é que depois que ele falou isso, que ele começou a me chamar de pai também. Antes disso, ele era meio restrito. Então, toda essa conversa, tudo foi muito mais simplificado. A palavra é essa. Porque foi muito mais tranquilo. O casamento, eu tenho 26 anos de casada, tenho 2 filhos, né? Tenho a Natália e tenho o Jota. Tenho uma vida, assim, passada com bastante dificuldade, mas sempre muito unido com minha família. Eu e meu esposo somos bastante unidos, temos muito amor um pelo outro e muito amor também pelos nossos filhos, mais ainda, né? E somos uma família feliz, né? Apesar das adversidades que enfrentamos. E, enfim, procuramos levar uma vida tranquila, mesmo tendo bastante problemas que a gente enfrenta, por sermos uma família um tanto quanto diferente, desconstruída, né? Seria a palavra. Mas isso não nos impede de estar aí lutando, né? Dando de frente com muita gente, com muito preconceito, né? Porque nós somos vítimas de muito preconceito.
Mas a gente procura lidar com isso da melhor maneira possível e sempre protegendo nossos filhos dentro da nossa casa. A gente faz da nossa casa o nosso lar, ninho de amor mesmo, né? Para protegê-los, porque o mundo aí fora já vai judiar, já vai tratar eles com homofobia, com violência. Então aqui dentro de casa tem que prevalecer o amor. Olha, não foi muito um momento de contar para os meus pais, sabe? Foi mais uma coisa que aconteceu, não teve um momento exato que eu cheguei e falei, vou contar para os meus pais que eu sou bissexual. As coisas foram acontecendo aos poucos, assim. Desde um certo período da adolescência para frente, eu comecei a questionar mais incisivamente padrões de gênero na minha casa. Coisas que eu deveria ser ou fazer só porque eu era mulher e que eu não aceitava que fosse depositado sobre mim esse tipo de expectativa, porque eu tinha outras expectativas para mim mesma. E eu comecei a ficar com meninas algum tempo depois de ficar com o primeiro menino. Eu percebi que era fato, eu também tinha atração por meninas e eu queria ficar com meninas. Mas mesmo assim eu também sentia atração por meninos. Então eu meio que sentia que eu não tinha que contar exatamente, porque eu só deveria contar para os meus pais caso eu fosse lésbica. Mas eu não era lésbica. E eu não conseguia entender, tipo, que eu era bissexual, entendeu? Eu achava que em algum momento eu iria me decidir. E isso aconteceu, tipo, quando eu comecei a ficar com meninas eu tinha, tipo, uns 14 anos. E aí eu, dentro de casa, já trazia essas questões sobre sexualidade, porque eu tinha amigos que assumiram gays pra mim, muitas vezes não pra família. E tinha outras amigas também lésbicas, outras amigas que também estavam descobrindo que eram bissexuais ou lésbicas e todo mundo vivia isso meio que escondido, assim, lá em 2008, 2007, 2009. O que eu tenho como recordação do momento em que eu entendi que eu estava contando pra minha mãe foi uma vez que ela veio até mim e me perguntou assim, tipo, Natália, você já ficou com menina? Aí eu falei, já. E aí ela reagiu tipo, ok. E sempre foi meio que um tabu falar disso com meu pai. Só que com o tempo, conforme as coisas foram caminhando e depois que meu irmão se assumiu também, e que a gente começou que ele começou a sair do armário junto comigo, de certa forma, eu comecei a trazer pra dentro de casa as experiências que eu tinha vivido fora de casa. Foi um processo... Não foi. Está sendo um processo ainda. Primeiro me assumi como um homem gay, quando eu tinha 13 anos de idade. Aí, pra minha família e meus pais, foi bom. Foi tipo tudo ok. Aceitaram numa boa. Aí, pro meados de 2014, eu comecei a pesquisar. Eu vi um vídeo falando sobre a não binariedade, sobre trans não binários. E daí eu comecei, a partir daquele vídeo, eu comecei a me identificar. Falei, nossa, eu não consigo, minha vida inteira não consegui me identificar justamente como um menino. E tipo, eu não me via realmente como um menino, um homem gay. E eu não sabia o que eu era, porque eu também nunca me identifiquei como uma mulher. Aí quando eu comecei a ver isso, ver que isso existia, eu comecei a pensar, não, eu acho que eu sou isso, tipo, eu sou essa quebra dos gêneros, tipo, eu não sou nem homem, nem mulher, eu estou no meio disso. E assim, pra minha família, eu só fui conseguir assumir isso pra eles, foi esse ano, começo desse ano. Até então, eu me assumi apenas como um homem gay e guardava esse negócio da não binariedade pra mim. Tipo, a única pessoa que eu conversava sobre foi a minha irmã, na qual entendeu, tipo,
até certo ponto, mas pros meus pais eu só fui realmente me assumir esse ano. E tá sendo um processo, porque tanto pra mim como eu ainda não, eu acredito que eu não estou, tipo, completamente, ainda não sei completamente tudo sobre mim, eu ainda tô no processo de me descobrir. E meus pais agora estão junto. A sociedade ali fora já vai marginalizar, né? Vão discriminar, eles vão ser motivo de chacota, motivo de muitas, enfim. E eu acho que se eles não tiverem o carinho, não tiverem o apoio em casa, vai ser bem mais difícil para eles e podem até se extraviar, né? Para outros caminhos mais difíceis. Então eu acho que é o conselho que eu dou para os pais: apoiem. Dê o máximo de amor, muito carinho, muito amor, porque eles são filhos. Aceite seus filhos, ame seus filhos do jeito que eles são. E nunca permita que alguém venha dizer que teus filhos não são que são coisas do demônio, que não são de Deus. Não, eles são criaturas de Deus, sim, porque isso pega muito. Principalmente a questão da religião, é o que mais pega. Porque as pessoas vêm com umas conversas de Bíblia, eu não estou dizendo nada contra a Bíblia, de jeito nenhum. Eu só estou dizendo que Jesus Cristo pregou o amor, é isso. Então nós temos que amar o próximo, e principalmente um filho. Eu acho que o mundo inteiro pode virar as costas para uma pessoa, menos o pai e a mãe. Porque fomos nós que colocamos no mundo. Se eles estão aqui, por que estão? Porque nós, de alguma forma, quisemos, né? Eles não estão aqui porque eles pediram para estar aqui. E se eles vieram para nós nessa condição, é porque são especiais, porque Deus nos escolheu para ser pais deles. Bom, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a sentir um pouco de ociosidade na minha vida, em função dos filhos já estarem crescidos, e resolvi que eu deveria trabalhar com alguma coisa a nível de voluntariado. E era uma madrugada, quando eu estava pensando se eu iria trabalhar com crianças ou com idosos ou em hospitais. Eu queria fazer alguma coisa, quando eu senti mais ou menos como se fosse assim um sopro nos meus ouvidos, o fato da homossexualidade já ter acontecido 2 vezes na minha vida, se aquilo não significava alguma coisa, se aquilo não era como um chamado para que eu pudesse fazer alguma coisa melhor para essa comunidade. E nessa mesma noite eu estava no computador, eu botei mãe de homossexual e apareceu uma série de coisas, e entre elas apareceu o GPH, e foi o que me chamou a atenção por ter aparecido a figura de uma senhora, da Edith Modesto, que é a fundadora. E aí eu escrevi um e-mail para ela na época e relatei brevemente a minha história, de que eu tinha casado com o grande amor da minha vida, que eu tinha descoberto que era gay, tive 3 filhos, aí o meu filho mais novo depois, com 15 anos, me conta que é homossexual também, e que na verdade naquele momento eu não estava buscando ajuda, que eu até gostaria muito de ter encontrado esse tipo de grupo na época em que eu vivi, em que eu passei pela homossexualidade, né? E eu nem sabia a existência desse tipo de grupo, mas que eu estava me oferecendo, se ela precisava de alguma ajuda, o que eu poderia fazer para ajudar. Para minha surpresa, tinha a resposta dela, e já com um convite de eu ir a São Paulo, que ela realmente precisava de ajuda, com um convite de eu ir a São Paulo para que ela me capacitasse para eu ser uma mãe facilitadora do GPH. E assim aconteceu. Eu fui a São Paulo, não sabia nem para onde eu estava indo, para a casa de quem eu estava indo. Eu sei que eu fui porque eu sabia que era o meu momento, que era um chamado. Eu senti aquilo. E aí fiquei no GPH até o ano passado, em 2016. De 2013 a 2016 eu assumi a presidência do GPH. Mas chegou num momento em que eu comecei a perceber que eu queria ampliar, que eu queria ir além
do e-mail. O e-mail estava me limitando muito. Eu achei que eu podia chegar até mais gente fora do e-mail. E como o GPH tem as suas regras, né? Tem o seu estatuto, aí eu saí, pedi a minha demissão, saí da presidência e fundei um grupo que se chama GAD, Grupo de Apoio à Diversidade. E nessa época eu já estava em contato aqui em Camboriú com algumas mães, que eu já vinha trabalhando com elas na época do GPH, e uma delas me chamou antes até da fundação do GAD, que tinham mães precisando de um encontro porque estavam vivendo momentos difíceis. E aí eu vim e aí a gente começou esse grupo aqui. Nesse mesmo mês, para minha surpresa, a Maju, presidente do Mães pela Diversidade Nacional, soube que eu tinha saído do GPH e então me chama para assumir a coordenação do Mães pela Diversidade em Santa Catarina. E aí as coisas não acontecem por acaso, porque realmente o que eu estava procurando fazer com o meu grupo de apoio à diversidade, com o GAD, era justamente aquilo que o Mães já vinha fazendo a nível de Brasil, né? Então, foi um casamento perfeito, né? Hoje a gente está aqui com a coordenadoria do Mães pela Diversidade e estamos com esse primeiro núcleo regional em Balneário Camboriú e em breve, acredito até que no próximo mês, a gente vai criar um outro núcleo, porque eu quero fazer do Mães núcleos regionais, para que eu possa atingir o número maior possível de pessoas que precisem desse tipo de apoio. Como eu tenho um filho que é homossexual, eu me vi na obrigação de enganjar num grupo desse, entendeu? Para poder participar dessa luta. Não é uma luta de agressão, não é uma luta de nada disso. É uma luta de conscientização. É uma luta para que as pessoas comecem a entender a inutilidade disso daí, sabe? E que quando a pessoa discrimina uma outra pessoa, ela está trazendo sofrimento, entendeu? Está trazendo sofrimento para a família e está trazendo sofrimento para aquela pessoa, uma coisa inútil, que não vai trazer nada para ela, não vai melhorar ela em nada, nem piorar. É isso. Então eu participo desse grupo, a gente vem aqui para a praia, a gente participa das coisas, para a gente poder ver se vai mudando devagar, vai mudando a consciência das pessoas, para chegar um dia que isso não seja mais necessário. E na minha procura por essas pessoas que, como eu, aceitavam, eu descobri o grupo Mães pela Diversidade e estou cada vez mais engajada nesse movimento, em trazer a público que a nossa família existe, né? Que eles não podem simplesmente fingir que a nossa família não existe, jogando a gente para baixo do tapete. Nós somos cidadãos como qualquer outro, pagamos nossos impostos, somos pessoas de bem, criamos nossos filhos com todo amor, com todo carinho, ensinando eles a respeitarem. Mas também nós temos que lutar pelos direitos deles de serem respeitados, de serem cidadãos, né? E acho importante, então, cada vez mais vir a público e mostrar que não é assim. Eu tenho orgulho do meu filho, eu amo meu filho é uma pessoa ótima, uma pessoa de bem. E amo não só o meu, amo todos, porque conheço de perto a dor íntima de cada um. O sofrimento de não ser aceito, o sofrimento de ser discriminado, o sofrimento de ter que esconder quem é. Então, tudo isso são coisas que têm que ser quebradas, têm que ser revistas, para que a gente possa viver num mundo mais igualitário, mais cheio de respeito, mais cheio de igualdade, e todos possam viver bem, né? Um respeitando o outro. E que a família não é destruída. Eu, por exemplo, sou muito feliz com a família que eu tenho, com o filho que eu tenho. Muito pelo contrário, descobri um mundo novo. Um mundo de mais sensibilidade, de mais amor, de mais cor, de mais alegria. Então, não tem nada de errado. E nós temos que mostrar que não tem nada de errado.